continuar o nosso estudo no livro dos médiuns, no capítulo, hoje vamos iniciar o capítulo 20, influência moral dos médiuns, ou influência moral do médium. Nesse capítulo vai ser abordado as questões diversas, vai ter a dissertação de um espírito sobre a influência moral. Esse item que nós vamos abordar hoje, o item 226, são algumas perguntas que nós vamos tentar abordar e trabalhar em cima delas. É importante e é interessante a gente estudar a mediunidade para que a gente compreenda a engrenagem e a sua funcionalidade, para que assim a gente possa estar alerta para as influenciações que possam surgir naturalmente nas nossas vidas. Portanto, vamos começar a leitura das questões para a gente trocar ideias em seguida. Item 226, pergunta número 1. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? E a resposta foi não. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo. É independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Quando ele fala que a mediunidade se relaciona com o organismo, ele está se referindo aqui à estrutura perispiritual, que é o elo de ligação entre o espírito e a matéria, tanto do espírito encarnado quanto do espírito desencarnado. Então é através desse perispírito que os dois conseguem relacionar-se, funcionando assim a mediunidade. E como ele disse no final, não ocorre o mesmo com relação ao uso. Quer dizer, existem médiuns que fazem moralmente um mau uso da sua mediunidade. Cobram consulta, etc., prometem certas coisas e tal, e por aí vai, né? Pergunta número 2. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, pois, não é o privilégio dos homens de bem e por que se veem pessoas indignas que dela são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? E a resposta dos espíritos foi que todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Poderia também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem más coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas delas são dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Não vim para os sabios, é o que Jesus coloca. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? E eles dizem, multiplica-os sob seus pastos, lhes coloca nas mãos, e a eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo. Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas é dito aqui que Deus continua oferecendo todos
os meios possíveis para que os maus se corrijam, até que um dia eles se rendam às evidências e mudem o roteiro das suas vidas. Como Jesus disse, nenhuma só ovelha se perderia. Enquanto ele tiver condições, ele vai buscar salvar a todos nós, vamos colocar dessa forma. Pergunta número 3. Os médiuns que fazem um mau uso de sua faculdade, que não se servem dela com o objetivo do bem ou que não a aproveitam para sua instrução, disso sofrerão as consequências? E a resposta é que, se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e que não aproveitam. Aquele que vê claro que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Pergunta número 4. Há médiuns aos quais são feitas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem uma finalidade? E eles responderam que sim. E essa finalidade é a de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a outro da caridade. Não é senão a saciedade que pode lhes abrir os olhos. Não há médium abusando da sua faculdade por ambição, ou por interesse, ou a comprometendo por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba, de tempos em tempos, algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte do tempo, não tomam isso para si. Todos os médios são assistidos pelos bons espíritos no desejo de ajudá-los a cumprirem retamente a sua tarefa na mediunidade. Acontece que, às vezes, nós é que não damos ouvidos, nós é que não observamos detidamente o que está se passando para tirarmos a lição e buscar acertar o nosso passo. Então, nesse estudo, a gente está refletindo exatamente sobre essas influências que às vezes chegam através de mensagens e que eu acho que não é para mim. Aí Kardec faz uma nota a essa resposta. Os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições, dando-as de um modo indireto, para deixar mais mérito àquele que sabe aplicá-las e delas se aproveitar. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhecem no quadro que eles colocam sob os olhos. Bem mais, se o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, elas se irritam e tratam o Espírito de mentiroso ou gracejador. Isso só prova que o Espírito tem razão. Quando eu sou criticado, eu me irrito, sinal que procede a reclamação. Pergunta número 5. Nas lições que são ditadas ao médium, de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir à instrução de outro? E a resposta que os Espíritos nos deram foi que, frequentemente, esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir, senão por intermédio desse médium, mas que deve deles tomar a sua parte, se não está cego pelo amor próprio. Tudo que eu transmita, eu devo refletir se aplica a mim também. Não creiais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade.
Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as facilidades necessárias. Mas admitais, por certo, que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. É interessante a gente analisar esse ponto, porque é o nosso caso. É o caso desse grupo que formou-se para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está expandindo o conhecimento, fazendo com que as pessoas troquem ideias a respeito da lei de amor, de caridade, de perdão, do desejo e da necessidade da nossa própria reforma íntima, através da divulgação da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Então, esse é o objetivo da mediunidade. É divulgar para que seja atingida a humanidade inteira, gradativamente, é lógico. Pergunta número 6. Uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? E a resposta é: conheceis todos os recessos de sua alma, da alma do médium? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Pergunta número 7. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força como médiuns e que poderiam fazer muito bem sejam os instrumentos do erro? E a resposta que os espíritos nos deram é: tratam de influenciá-los, mas quando se deixam conduzir por um mau caminho, os deixam ir. Por isso, deles se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Pergunta número 8. É absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? E responder os espíritos: um médium imperfeito, algumas vezes, pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade, os bons espíritos podem dele servir-se na falta de outro, numa circunstância particular. Mas isso não é sempre, senão momentaneamente, porque desde que encontrem um que melhor lhes convenha, lhe dão a preferência. E Kardec fez uma nota a essa resposta. Há a se observar que quando os bons espíritos julgam que o médium cessa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, a presa dos espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam suas manias e afastam as pessoas sérias e bem-intencionadas de cuja boa-fé poderia ser abusada. Neste caso, quaisquer que sejam as suas faculdades, nada tem a lamentar. Pergunta número 9. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estariais nela. Dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são muito raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando, senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. Pergunta número 10. Se não simpatiza, senão com os bons espíritos, como podem permitir que seja enganado? E eles responderam:
Os bons espíritos o permitem algumas vezes com os melhores médiuns para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Ademais, por bom que seja um médium, não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso. Porque o médium que obtém as coisas as mais notáveis não tem mais a se glorificar disso do que o tocador de órgão que produz belas músicas girando a manivela do seu instrumento. Pergunta número 11. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda a alteração? E vejam a resposta dos espíritos. Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. Tão simples, aparentemente. Pergunta número 12 e última. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, isto não é um obstáculo para a propagação da verdade? E eles responderam, não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem não se entregam de boa vontade ao apelo daqueles que têm o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Que aqueles, pois, que querem se iluminar, se despojem de toda a vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova da sua sinceridade. E esta condição, cada um pode alcançá-la. O que está sendo dito é que é necessária humildade no exercício da mediunidade. Kardec aqui está colocando para nós, esse livro foi escrito em 1861, naquele período, a estrutura das reuniões mediúnicas era bem diferente da atualidade. E por incrível que pareça, com mais material à nossa disposição, hoje se erra muito mais. Hoje o orgulho parece que prepondera no meio onde não deveria. O estudo da mediunidade, as reflexões necessárias sobre essa temática, é importante para que a gente entenda como é que os espíritos agem e como é que eles pensam com relação a nós. Quando é perguntado aqui na questão número 11, quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos nos chegue pura de toda a atenção, ele diz, querer o bem. Será que é exatamente isso que move os médios aí das casas de espíritos nos dias das reuniões mediúnicas? Querer o bem? Ou será que eles não querem ser destacados como médios de potencial e etc. e tal? Esse é o ponto. Como nós estamos aqui num grupo que está iniciando, digamos assim, o estudo da mediunidade, é importante que a gente entenda essa questão, que o fenômeno mediúnico, ele tem um objetivo, como foi dito aqui, não é para apenas um ou dois. O objetivo da mediunidade é para ajudar a humanidade de uma maneira geral. Então eu não posso guardar a luz debaixo do alqueire. Eu tenho que expandi-la, colocá-la no velador para iluminar a todos.
é interessante nós aprendermos a base da estrutura mediúnica para no futuro, quando estivermos sentados em uma mesa mediúnica que opera a caridade aos irmãos sofredores da dimensão espiritual, nós saibamos como lidar com ela. Nós estamos nos preparando para o futuro. E, desde já, como foi dito aqui, a luz sempre chega para aquele que quer receber. Desde já, nós estamos nos iluminando com o conhecimento da doutrina. Nós estamos nos observando e aonde está alguma coisa obscura, a gente lança a luz da caridade, da humildade, para que a gente comece a se fortalecer a cada dia. Quando chegar o meu momento, eu estarei sim preparado. Porque desde o início da doutrina, Kardec diz, antes de ir verificar um fenômeno, busque primeiramente a teoria, o estudo, para que quando eu estiver diante do fenômeno, eu saiba como observá-lo. E dali eu saia realmente tirando proveito. A mediunidade é uma ferramenta que nós recebemos e que tem esse propósito de fazer com que nós reflitamos de verdade como nós nos encontramos no momento atual.